Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Érica Georgiades, que está lá na Grécia. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda. Oi, querida, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em conversar conosco hoje. A Érica é uma grande trabalhadora do movimento teosófico. Ela é brasileira, mas mora na Grécia já faz bastante tempo. Ela é diretora tanto da Escola Teosófica Europeia, quanto da Escola de Sabedoria, lá em Adyara, que ocorre anualmente, tradicionalmente, em Adyara, na sede internacional da Sociedade Teosófica na Índia. E ela também é vice-presidente da Sociedade Teosófica na Grécia. E hoje ela vai conversar conosco sobre um livro que, inclusive, é o tema de pesquisa dela. Então, ela está fazendo agora um mestrado de pesquisa, e a sua dissertação é em cima de A Voz do Silêncio, livro da Helena Petrovna Blavatsky, um clássico aí da literatura teosófica, e na edição brasileira tem duas versões, né? Tem a versão de bolso, versão de luxo aí disponível para quem quiser conhecer, para quem ainda não conhece esse clássico. Érica, A Voz do Silêncio, se não me engano, se eu não estou enganado, acho que foi o último livro escrito pela Blavatsky, estou correto? Ela escreveu de memória, né, dos aforismos que ela aprendeu no seu treinamento do Tibete. Então, a Voz do Silêncio foi escrita por Blavatsky em 1889. Naquele mesmo ano, ela também escreveu A Chave para a Teosofia. E ela escreveu A Voz do Silêncio baseada em aforismos dos quais ela havia aprendido, memorizado, né, quando ela vivia na Índia. E esses aforismos fazem parte da mesma coleção na qual ela baseou a doutrina secreta, da qual é advinda também as instâncias de Dizia, e eram parte de fragmentos que ela chamava de fragmentos The Golden Book, or The Golden Fragments, parte dos livros Mercedes de Ouro, onde o qual continha por volta de 90, acho que 93 aforismos, dos quais ela traduziu por volta de 30 e pouco, 40 e pouco aforismos, não me lembro bem o número, e originalmente escrito em Senzar, né? Senzar é uma língua hierática, uma língua oculta, mística, da qual Helena Blavatsky diz que é desconhecimento somente dos autos iniciados. E esse livro ele já foi reconhecido oficialmente como uma obra da tradição budista, né, por autoridades do budismo tibetano, né, já se manifestaram dizendo que é um texto autêntico, né, realmente reflete a sabedoria dessa tradição, e acabou se tornando um clássico aí da literatura ocultista, teosófica. Fala um pouquinho para nós, Érica, da sua linha de pesquisa, né? Eu sei que você estuda tradições antigas, né? Você é uma pesquisadora desse tema, e você está fazendo uma dissertação em cima da Voz do Silêncio, é isso? Eu terminei minha dissertação em cima, focando na Voz do Silêncio. Meu trabalho de pesquisa foca nas categorias de experiências místicas na Voz do Silêncio, porque a minha dissertação é no campo de antropologia e focando mais especificamente em experiências místicas. A Voz do Silêncio é considerada um livro dedicado a místicos. O filósofo, psicólogo William James, o qual foi o precursor, o pioneiro
do estudo acadêmico de experiências religiosas, no trabalho, em um dos trabalhos clássicos dele, chamado As Variedades de Experiências Religiosas, se refere à voz do silêncio como uma composição musical, como uma escritura mística, como um trabalho profundamente inspirador, né? E então a minha pesquisa focou em determinar quais são as categorias de experiências místicas que existem na voz do silêncio e se essas categorias de experiência místicas elas são as mesmas ou são parecidas com as categorias de experiência místicas que o William James havia criado na época dele, inefabilidade, por exemplo, a impossibilidade de transmitir por palavras uma experiência mística e outras categorias. Sim, a Voz do Silêncio é considerada um livreto que faz parte da tradição Mahayana de budismo. É claro que existiam várias pessoas que criticaram Blavatsky na época, incluindo Max Muller, dizendo que o livro não é um livro budista, mas essas críticas elas não têm muita importância no sentido de que Blavatsky ela se converteu ao budismo quando ela estava em Sri Lanka, ela também teve em contato com budistas na infância dela, então, mesmo que, apesar do conteúdo talvez não se inserir daquilo que poderíamos considerar como algo dentro da tradição pura de Mahayana budismo, é considerado um livro que pertence à tradição Mahayana, porque enfatiza muito a senda do Bodhisattva, não é? Que é aquela senda de liberação. O que é isso? A Voz do Silêncio ela é dividida em 3 fragmentos, e esses 3 fragmentos, então, culminam num processo de liberação espiritual, no qual o aspirante atinge a iluminação espiritual. Que é o nirvana. E, então, no momento que o aspirante atinge essa liberação espiritual, esse processo de iluminação, ele tem, então, a escolha de se liberar e não retornar, não voltar a reencarnar no mundo, que esse é chamado o caminho da senda dos Budas Pratyekas, os quais a Blavatsky se refere como os Budas do egoísmo, porque eles se recusam a reencarnar e retornar ao mundo para ajudar a liberar todos os seres do sofrimento. E a outra senda, ou o outro caminho, a qual a Voz do Silêncio enfatiza, que é o cerne da Voz do Silêncio, é o caminho da compaixão, no qual é a senda dos Bodhisattvas, que faz parte da doutrina do budista Mahayana, que é quando a pessoa atinge esse estado de iluminação, né, de liberação final, a pessoa renuncia àquele estado de liberação para voltar a reencarnar no mundo para auxiliar a liberar todos os seres do sofrimento. Então, basicamente, o livreto ele discute esses 2 caminhos, ele discute temas interessantes, por exemplo, sobre o que é o conhecimento de acordo com os ensinamentos da teosofia de Madame Blavatsky, como sabemos que conhecemos algo, o que é a iluminação, né? Se uma pessoa que atinge uma iluminação é necessariamente uma pessoa ética ou não, né? Na visão, na perspectiva de Blavatsky, por exemplo, os frutos morais da iluminação podem ser tanto egoístas como altruístas, né? Já na perspectiva do William James, por exemplo, o resultado da iluminação mística é sempre altruísta. Já na perspectiva de Madame Blavatsky, o resultado da iluminação não necessariamente é altruísta, porque existem esses 2 caminhos, essas 2 sendas a quais ela se refere
como a senda do olho, né? Ou a senda dos Budas Pratyekas, e a senda do coração, que é a senda do Bodhisattva, né? A qual uma envolve egoísmo e a outra compaixão. Uma envolve frutos morais resultantes da iluminação e a outra não, que envolve o egoísmo. Como que você acha que o público em geral pode se beneficiar desse texto? Olha, o público, primeiramente, A Voz do Silêncio é um livro que tenta inspirar o leitor, né? Então, é um livreto que não é necessário ter conhecimentos especializados em teosofia ou budismo, apesar de existirem vários termos sânscritos, palis, chineses inseridos dentro da Voz do Silêncio. Existem explicações do que esses termos significam, auxiliando, então, o leitor a compreender a visão de mundo da qual está presente na Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio, inicialmente, é basicamente considerada um manual para místicos. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Érica Georgiades sobre o livro A Voz do Silêncio, de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Érica Georgiades sobre o livro A Voz do Silêncio, de autoria da Helena Petrovna Blavatsky. Érica, são muitos os temas, né, apresentados em A Voz do Silêncio, inclusive em uma linguagem bastante poética, né, são sutras, né, que a gente pode levar como objeto de meditação. Talvez essa seja a utilização mais adequada, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo entre tantas informações ali, apesar de ser um livro pequeno, mas mensagens muito profundas que acabam até mexendo, né, com o nosso interior. Como que a gente consegue digerir isso, conhecer esse livro? A Blavatsky traz alguma definição do que seria o conhecimento dentro dessa sabedoria, desse ensinamento? É interessante, né? Porque a questão do conhecimento é um dos aspectos centrais da Voz do Silêncio, né? Basicamente, o livreto é dividido em 3 fragmentos, poeticamente chamados salões, e o primeiro é intitulado, é relacionado à ignorância ou à vidya, né, em sânscrito, que é o estado de ignorância, né? O segundo, então, a segunda parte, o segundo fragmento então, envolve o aprendizado, né, da noção que existem 2 caminhos, o caminho de liberação espiritual e o caminho de renúncia da liberação espiritual, né? E aí o terceiro fragmento, então, né, onde se existem os 7 portais que são as paramitas, que são aspectos éticos, né, na voz de silêncio. Então, a questão do conhecimento é muito importante. O que é conhecimento para Madame Blavatsky na voz de silêncio? Para Madame Blavatsky, o verdadeiro conhecimento ele só pode ocorrer através da união com o nosso eu divino e espiritual. Todo conhecimento derivado de impressões sensoriais são ilusórios e, portanto, não são considerados como conhecimento. E uma das categorias de experiências místicas que encontramos na Voz do Silêncio é a necessidade de, através da prática de meditação e contemplação,
a necessidade da suspensão de percepção, do processo de percepção sensorial, da escuta, audição, do movimento de pensamentos na nossa mente, do movimento de emoções, para que então os sentidos espirituais, como ela chama eles, possam desabrochar. E a pessoa, então, entra em outro estado de consciência, no qual o verdadeiro conhecimento, então, flui através do ser da pessoa. Então, conhecimento para Madame Blavatsky e na Voz do Silêncio não está relacionado a um processo intelectual, não está relacionado a escrituras, não está relacionado à memorização de texto, a nada disso. Tudo isso são instrumentos que podem inspirar a pessoa, como o próprio livreto A Voz do Silêncio, a atingir essa condição interior, na qual, então, o conhecimento, que poderíamos, nesse nível, também usar como sinônimo de sabedoria, flui dentro da pessoa. Maravilha. E o conhecimento, muitas pessoas, né, quando buscam esse caminho místico, esses textos espirituais, filosóficos, elas estão em busca, na verdade, de se conhecerem. Né? Então, como que Blavatsky apresenta, eu sei que ela dá um destaque bem grande a esse assunto, mas fala um pouquinho para quem está nos assistindo, como que o texto apresenta a questão do autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo. Como vocês sabem, isso é uma pergunta muito importante, Charles, obrigada. Vocês sabem, o autoconhecimento é parte intrínseca do caminho, do despertar espiritual, do místico, do buscador da verdade, de filósofos, etc. Então, o que é esse autoconhecimento? É importante enfatizar que existem dois tipos de autoconhecimento. Existe o autoconhecimento, que é o conhecimento da nossa identidade pessoal, como uma pessoa ligada, que tem um determinado nome, que nasceu em um determinado país, que pertence a uma determinada cultura, que tem determinados conhecimentos, sentimentos. Existe um autoconhecimento relacionado ao aspecto psicológico, a nossa identidade de pessoa, como nós conhecemos hoje. E esse tipo de autoconhecimento é um tipo de autoconhecimento psicológico, relacionado a aspectos psicológicos do nosso ser, movimentos, pensamentos, sentimentos, etc. e tal, reações, etc. Esse tipo de autoconhecimento não é o autoconhecimento enfatizado na Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio diz, demonstra, sugere, não só a Voz do Silêncio, mas como a teosofia, que o verdadeiro autoconhecimento é a realização, é a união com o nosso eu divino e espiritual. Então, somente quando ocorre essa união é que o processo de autoconhecimento a nível místico, espiritual, qual estamos nos referindo agora, ocorre. E o interessante é que é até um paradoxo usar, quando falamos da Voz do Silêncio, desse livreto místico, dessa senda dos místicos, né? É um paradoxo nos referir usarmos o termo auto ou eu, porque esse autoconhecimento ele ocorre quando deixamos de nos identificar com um eu pessoal, com um eu individual, com um eu separado de tudo que existe ao nosso redor e nos identificamos com o eu universal, o eu espiritual, onde não existe senso de separação.
mas um senso de profunda união e unidade com tudo que existe ao nosso redor. E é somente quando a pessoa, então, atinge esse estado que o verdadeiro, o autoconhecimento em termos espiritual e místico. Um termo que é bastante comum quando a gente entra nesse caminho, né, a gente começa a usar a palavra buscador, né, um buscador espiritual, está buscando alguma coisa, né? E geralmente a gente nem sabe direito o que a gente está buscando, né? A gente busca algo que a gente sente uma necessidade, mas não sabemos direito para onde estamos indo e o que estamos procurando. Hoje, depois de refletindo muitos anos, eu acho que eu cheguei à conclusão de que talvez o que nós estejamos procurando seja um pouquinho de sabedoria, né? Que com um pouquinho de sabedoria a gente pode viver melhor e proporcionar condições de vida menos agressiva, mais harmônica, tanto com nós próprios quanto com aqueles que estão ao nosso redor, né? Como que o texto trata, Érica, para a gente coroar, né, essa tríade, então conhecimento, autoconhecimento, aí finalmente chegaríamos, né, na sabedoria. Como que o texto trata esse assunto? Interessante que no primeiro fragmento do texto, né, que é um texto dedicado primeira parte aos leigos, a questão de viveka, o discernimento, né, é muito importante. Então, você vê que a Vossa Excelência ela oferece uma série de dicas, de aspectos importantes que, para todos nós, no nosso dia a dia mesmo, nós temos que desenvolver, por exemplo, discernir como agir em determinado momento, em relação a determinada situação, como lidar com determinadas dificuldades que podem aparecer na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E como resolver problemas. Então, por exemplo, um dos fatores essenciais desse caminho místico, espiritual, o qual ninguém precisa estar tão avançado, ou mesmo ser um místico, que tem aquela ansiedade profunda de união com o divino, porque são raras essas pessoas, mas esse livro, a Vossa Excelência, pode ajudar-nos no dia a dia, com situações como, por exemplo, resolver problemas, dificuldades, encarar os problemas com mais equilíbrio, né? Então, uma das primeiras lições ou sugestões é o discernimento, Charles, porque sem discernimento, mesmo que nos autodenominamos buscadores da verdade, tem que existir um processo de discernimento, né, nessa busca. Simbolicamente, muitas vezes, se representa a questão do discernimento com a ilustração da espada. O discernimento seria a capacidade de separar, né, de discernir, né, de perceber a real natureza de cada coisa e perceber o que é benéfico, o que talvez seja prejudicial, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Essa foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Érica Georgiades sobre o livro A Voz do Silêncio. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.